Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Túlio Orchílio. Façamos a nossa prece. Mestre Jesus, misericordioso Senhor, te agradecemos essa oportunidade que nos concede nesse instante de refletirmos um pouco mais dos conhecimentos dessa doutrina que nos elucida, que nos liberta, que nos fortalece. Te agradecemos por estarmos reencarnados, por todas as nossas provas que passamos, que estamos passando e que ainda iremos passar, pela oportunidade de reparar os erros do pretérito e do presente, e pela vida, Mestre amado. Envolve-nos, acolhe-nos, hoje e sempre, que assim seja. Convidamos a todos para, a partir deste momento, refletirmos e analisarmos profundamente o tema. Pois os que trabalham na obra do Cristo buscam amar a ser amados. Contido em o Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do médium Chico Xavier, dos livros Pelos Caminhos de Jesus e Há Flores no Caminho, ambos pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Irmãos, Deus é único, misericordioso, justo e bom, e nunca abandona a sua criação. Muito antes de nos ter criado, já enviava os seus trabalhadores para nos ajudar, esclarecer e amparar. Enviou Moisés, cuja missão era fazê-lo conhecer, não somente aos hebreus, mas a todo o povo pagão à época. Os mandamentos de Deus foram revelados a esses povos ainda semi-selvagens, que não podiam entender a existência de um Deus bom, de um Deus justo e misericordioso. Porque, à época, só poderia ter o entendimento de um Deus do Holocausto. E não compreenderiam, por exemplo, a necessidade de perdoar os seus inimigos. Mas são chegados tempos em que todas as ideias morais serão reveladas e terão que se desenvolver a fim de cumprir os desígnios estabelecidos pelo Criador. O Pai Maior envia então Jesus para que as novas leis de Deus recebessem seu cumprimento e fossem praticadas sobre a terra em toda sua pureza. Jesus veio cumprir as profecias que foram estabelecidas. Enviou também os seus trabalhadores. O Cristo veio nos revelar: a verdadeira vida, ela não está sobre a terra, e sim no reino dos céus. Veio também nos ensinar o caminho certo para que possamos atingir esse objetivo. Para isso, envia seus trabalhadores, a fim de nos auxiliar, nos orientar e nos esclarecer. Enviou Elias, que tinha uma profunda fé e uma fé ardente em relação ao Criador. A missão de Elias era despertar no povo pagão a fé no Deus único, no Deus vivo, no Deus bom. Diante de um povo dividido, cheio de ódio e vicissitudes, Elias também tinha a missão de reconciliar
o coração do pai com o do filho, de reconciliar o coração dos desafetos do homem com o próximo, e também preparar todo o povo para a vinda de Jesus. Contudo, já na época de Elias, os profetas eram massacrados, odiados e renunciavam ao seu próprio amor para amar os outros. Mas a lei mosaica ela foi deturpada e ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, o reino dos céus. Mas, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade, pelo amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. O reino dos céus se conquista pela doçura e não pela violência. Jesus, então, envia novamente Elias, agora reencarnado em outro corpo, e cujo nome chama-se João. João, pelo hábito que tinha do batismo, também ficou conhecido como Bátata ou Batista. João veio com a missão de unir os corações dos hebreus, apaziguar os povos, alertar os rebeldes que fossem mais prudentes e preparar todo o povo para a vinda do Messias. Mas João, cuja dedicação e todo o seu amor clamava a vinda do Messias no deserto e em todos os lugares, também não foi compreendido, recebendo em troca o ódio e foi assassinado. Jesus, quando aqui esteve, nos amou, curou nossas enfermidades do corpo e da alma, nos acolheu, nos revelou a lei de amor, nos revelou o Deus justo, misericordioso e bom, ensinou a verdade, mas nem tudo à época pôde ser dito, porque não podíamos compreender. Então nos promete a vinda do Consolador, o Espírito de verdade, que veio nos ensinar todas as coisas e lembrar os ensinamentos do Cristo que à época foram ditos. Jesus então nos revela o Espiritismo, e para que essa doutrina possa ser amplamente divulgada, envia novos trabalhadores. Mas quem são esses novos trabalhadores do Cristo? São os trabalhadores da última hora, que foram chamados não todos ao mesmo tempo, mas de acordo com o despertar de cada um e do tempo que estivesse preparado para contribuir na grande obra da construção do reino de Deus no mundo. E todos receberão a mesma recompensa. Todos os trabalhadores do Cristo receberão a recompensa do Pai Maior. Porque aqueles que perdoam, que são bons, que têm o coração puro, que são benevolentes e misericordiosos, todos são iguais perante o Criador. Porque não é possível quantificar ou mensurar esses valores eternos da alma. E esses trabalhadores não são os que estão há mais tempo na tarefa, na grande obra, porém os que souberam aproveitar o tempo concedido por Deus para a sua preparação, para vencerem suas más tendências, suas vicissitudes, os que se esforçaram e não recuaram diante das provas evolutivas, que foram humildes e reconheceram seus erros e reuniram forças morais para melhorarem, enquanto aguardavam o chamado do Senhor para também contribuírem. E o Senhor vos dirá: servo bom e fiel, pega a tua enxada, pega a tua cruz e me segue, pois agora tenho trabalho para ti na minha obra. Os que trabalham na obra do Cristo, a sua caminhada não será de conforto, de contemplação.
As tempestades cairão sobre as suas cabeças, e alguns não encontrarão nem abrigo, e nem conforto, e nem refúgio. Mas nos resignemos com coragem e tenhamos a certeza que a grande obra pela qual teremos sofrido é, na verdade, a vida e o despertar dos corações adormecidos. Esses novos trabalhadores do Cristo serão também reconhecidos por apresentarem ostensividades, faculdades desenvolvidas, que permitem a comunicação entre os dois planos da vida, material e espiritual. São os chamados os médiuns. Mas quem são esses trabalhadores? No livro Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do médium Chico Xavier, nos esclarece que os médiuns não são missionários segundo o termo comum. Na verdade, são almas que fracassaram desastrosamente, que contrariaram as leis divinas e que agora resgatam, através de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. São almas arrependidas, em busca da felicidade que perderam. E hoje se reorganizam com sacrifício, procurando adquirir tudo quanto abdicaram, nas práticas de ações criminosas e arbitrárias, e de condenável loucura. Hoje se dedicam à tarefa da caridade, do acolhimento e o auxílio aos irmãos que estão, neste momento, desprovidos do corpo físico, mas que ainda necessitam do socorro e de amor, e de muito amor. Esses irmãos, esses trabalhadores do Cristo, emprestam momentaneamente a sua audição, a sua voz, as suas mãos, o seu corpo, permitindo assim uma oportunidade de esclarecimento a todos aqueles que, assim como eles também, tombaram na marcha da vida. Mas, para trabalharmos, para persistirmos na obra do Cristo, há necessidade que tenhamos fé. Porque, para trabalhar na construção do reino divino na terra, seremos muitas vezes tratados como desajustados, como pessoas que vivem uma ilusão. Porque todos aqueles que divergem dos ideais de uma coletividade são tratados como excluídos. Além disso, quando nos mantemos leais aos ensinamentos de Jesus, somos geralmente desrespeitados. Quando reencarnamos numa coletividade que diverge de nós, pela condição moral, somos julgados. Se formos humildes, nos chamarão de covardes. Se adotamos uma vida de paz, de simplicidade, de harmonia, vivendo de acordo com as nossas necessidades, sem ostentação, nos chamarão de relaxados. E quando procurarmos nos melhorar, nos libertar dos hábitos, rotinas, de comportamentos que nos causam sofrimento e dor, buscando dentro de nós forças morais a fim de superarmos nossas dificuldades, somos muitas vezes chamados de fingidos. A fé é a confiança que temos que todas as obras do Criador se cumprirão, da certeza que tudo cumprirá o seu objetivo, que todas as dificuldades, todas as tribulações, todos os sofrimentos passarão. E a fé, ela nos acalma, nos dá paciência em saber esperar o momento certo para podermos continuar na grande caminhada. Deveremos sempre
persistir e continuar a caminhada evolutiva e o trabalho nas obras do Criador. Porque quando nos propomos as verdadeiras mudanças morais, muitos obstáculos surgem em nossa vida. Dentro de nós, por exemplo, aqueles desejos mais inferiores, que jazem escondidos, revelam como correntes, como algemas, dificultando assim a nossa evolução. Mas temos que persistir. Enquanto não atingirmos a perfeição moral, enquanto não nos fortalecermos através das leis do Criador, mantendo-nos equilibrados, harmônicos com nós mesmos, qualquer experiência poderá ser um motivo para a nossa queda. A elevação, ela depende de muito amor, de muito esforço, de muito sacrifício. Depende, muitas vezes, de abdicarmos de nós mesmos em prol dos outros. Abdicarmos dos nossos lazeres, muitas vezes abdicarmos de nossa família, de estarmos na companhia dos nossos entes queridos, de dedicarmos horas do nosso lazer, do nosso tempo, do nosso convívio, dedicarmos horas nos preparando para uma tarefa, ouvindo um irmão do caminho que se encontra angustiado, ou simplesmente de fazer o recolhimento íntimo, procurando a meditação, procurando a concentração, procurando buscar em nós o que naquele momento nos perturba, o que naquele momento nos desequilibra. Se realmente nós já despertamos para a felicidade do Cristo, jamais recuemos diante da luta. Deveremos ser e continuar sendo persistentes. Não devemos desfalecer diante dos problemas externos, inclusive quando a enfermidade nos atinge. Todo aquele que habita esse orbe terrestre, esse mundo de expiações e provas, estará sujeito à dor, a decepções, à injustiça. Após uma experiência complexa, poderá advir em nossa vida outra experiência mais complexa. Porque estamos em uma escola, e toda escola tem os seus níveis de dificuldade. Mas todos os alunos dessa escola deverão passar por essas provas. Não existem privilégios nas leis do Criador. Todos nós somos iguais perante o Criador. Os trabalhadores do Cristo também encontrarão no seu caminho a incompreensão. A incompreensão, ela representa a ignorância diante da verdade, semelhante à treva perante a luz. Mas o próprio Mestre nos afirmou que nada ficará sem ser revelado. Então, diante da incompreensão, devemos estar prontos para auxiliar. Porém, esse auxílio, ele não poderá ser instrumento para humilhar aquele que ainda vive no nevoeiro e na cegueira da ignorância. O trabalhador do Cristo, que se propõe ao auxílio, não poderá demonstrar superioridade diante dos mais necessitados, nem excessiva força diante daquele irmão que se encontra em desequilíbrio, que se encontra fraco, que tem as suas forças reduzidas e não vê muitas vezes um sentido, uma razão para a vida. Perante a incompreensão, não desanimemos, porque todos aqueles que necessitam descer ao pântano,
Descer aos locais de desespero, de angústia, para auxiliar, não precisam contaminar-se. Se já atingimos, por exemplo, a claridade moral, devemos, no momento do auxílio, apagá-la, para que possamos, de coração, negando muitas vezes a nós mesmos, abdicando muitas vezes de nós mesmos, auxiliar e ajudar aquele que, como nós, que pode ser que em algum momento nós já estivemos naquela situação, ou poderemos nos encontrar na mesma situação. Por isso, frente à incompreensão, exercitemos principalmente a paciência. Quando nos sentirmos ameaçados pelos adversários da tarefa redentora, exercitemos a paciência. Porque edificando a paciência em nós mesmos, não nos restará outra atitude a não ser aguardar o momento certo para continuar. Buscar pelo desespero, buscar pela imposição a continuação da tarefa, não é a atitude mais correta. A paciência ela vai nos inspirar, vai nos dar forças para agir com discernimento, sem precipitação. A edificação do reino de Deus no coração do homem é uma tarefa silente, de construção individual. Cada um, no seu momento, na sua forma, de acordo com o seu despertar, buscará a construção do reino de Deus em si. E jamais deveremos querer impor opiniões, filosofias, conceitos. Deveremos, sim, elucidar, mostrar a verdade. E cada um, no seu momento certo, irá corresponder aos ensinamentos do Cristo. Porque os lutadores do mundo, aqueles que tentam adquirir o ser felizes através da violência, eles são desesperados. Eles passam como furacões, provocando destruições, provocando ameaças. Semeiam ódio e tristeza em qualquer lugar e sem nenhum motivo justo. A paciência, ela prova o homem, ela comprova realmente os valores que nós deveremos adquirir. Além disso, com a paciência, a agressão, ela passa. A dificuldade, ela muda muitas vezes de lugar. O problema, a solução para ele, nós encontramos. As lutas diárias conosco, para a nossa própria evolução, são pacificadas. E o amor triunfa. Se nos declaramos trabalhadores da Boa Nova, deveremos ser cooperadores diferentes. Muitos candidatos ao trabalho da caridade pensam que deverão possuir atributos elevados para participar da grande obra. Acreditam que necessitam exclusivamente, por exemplo, do conhecimento da medicina, da psicologia, das leis humanas, da boa oratória, da palavra correta, da perfeita interpretação das obras que fundamentam a doutrina, de possuir, por exemplo, uma estante cheia de livros demonstrando conhecimento. Ledo, engano. Somente o coração revestido de amor é capaz de sintonizar com o amor, que é a humildade indispensável para acolher sem julgar, que é a paciência é instrumento para ouvir e orientar aquele irmão que procura resolver os problemas através da violência. Que saber silenciar é instrumento divino para acolher aquele que encontra-se em desespero. Deveremos louvar o Senhor através dos nossos pensamentos. E pensamento esses sempre voltados para o bem. Levar a palavra amiga para erguer aquele irmão que caiu na caminhada. Dar confiança
aquele que fracassou na prova. Através dos nossos atos, nós iremos demonstrar, pelo exemplo, a mudança que acontece naqueles que buscam corrigir suas más tendências através dos ensinamentos do Cristo. Não deveremos esperar recompensas e nem resultados futuros. Os nossos atos deverão ser por amor e auxílio ao próximo. Deveremos nos doar de coração na tarefa. E com todas as nossas forças, deveremos nos prestar ao trabalho, ao auxílio, dentro das nossas limitações e principalmente das nossas condições. Não esperemos, por exemplo, ser amados para amar. Não vamos esperar ser acolhidos para poder acolher. Deveremos dar o melhor de nós, de acordo com as nossas possibilidades, quando nós formos chamados pelo Cristo. Lembremos, o Cristo de Deus, quando aqui esteve, não tinha uma pedra para encostar a cabeça. Então, o que esperas? Se não temos, por exemplo, a riqueza, o agasalho, o remédio, porque muitas vezes nos falta, então deveremos dar o que temos e não o do que detemos. Mas como saber o que eu tenho para poder dar, para poder doar? Podemos analisar o nosso íntimo, a nossa consciência e nos perguntar: o que temos de nós para dar? Que emoção, por exemplo, nós comunicamos aos outros? Temos alegria? Temos alegria. Temos um sorriso? Sorriso. Sabemos ouvir? Então, que passamos a ouvir mais do que falar. Quais sentimentos nós temos guardados para dar? A felicidade, o ânimo, a esperança, a confiança. Se é isso que eu tenho, então isso é que eu tenho que dar. Se nós desejamos atender o chamado do Cristo, então façamos como Ele. Sigamos a semear. E não vamos querer terceirizar essas ações a outros. Se já nos libertamos da prisão do eu, de pensar somente em si, de olhar somente para mim, ou para nós mesmos, saibamos que este é o momento de auxiliar os outros, de construir ou de contribuir em prol da coletividade. Certamente, nós encontraremos pelo caminho irmãos caídos nos espinheiros da ignorância, presos na pobreza espiritual, intoxicados pelos vícios de toda a ordem. Mas foi para isso que Cristo nos chamou. Foi justamente para isto, para este auxílio, para nós nos doarmos e doar aquilo que nós temos de melhor. Esse é o chamado do Divino Semeador. Então, sigamos confiantes na missão de auxílio. Se desejamos realmente ser trabalhadores das obras do Cristo, que sejamos luz. E o que é a luz? A missão da luz é clarear o caminho daqueles que se encontram desesperados, caídos, desanimados, que não veem uma saída para os seus problemas. É dissipar as sombras daqueles que vagam pela escuridão da ignorância. É dar sentido à vida para aqueles que dizem que a vida não tem sentido e que não vale a pena viver. E a mensagem de luz, ela deverá sempre dar segurança, ânimo, reconforto, alegria, esperança e tranquilidade para aquele que recebe a mensagem. Devemos auxiliar indistintamente
dando o melhor de nós na tarefa redentora. Não devemos perder tempo com conflitos, discussões sem proveitos ou polêmicas inúteis, pois cada ser desperta no momento certo, dentro da compreensão e do entendimento daquilo que é melhor para si. Jamais devemos procurar impor, instigar ou tentar mostrar superioridade quando nos propomos a tarefa do auxílio. O mal, ele busca sempre uma oportunidade para criar obstáculos àqueles que se dedicam ao bem. Assim, se desejamos ser realmente luz na vida dos outros, então, reflitamos a luz interior que existe em nós. Aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós podemos dar, e não aquilo que nós detemos. Porque, se nós detemos, poderá, em algum momento, nos ser tirado. E o que nós temos? O que nós podemos dar? A cada um, vamos fazer a reflexão. Assim, queridos irmãos, pois aqueles que trabalham na obra do Cristo, aqueles que ouviram e atenderam o chamado do Cristo, como os trabalhadores da última hora, que são os trabalhadores do Cristo, deveremos sempre buscar amar do que ser amado, acolher do que ser acolhido, auxiliar do que ser auxiliado. E jamais esperarmos um reconforto, uma compreensão, sermos ouvidos, porque o Cristo de Deus, quando aqui esteve, foi negado por muitos que o conhecia e também por muito que o conhecia e o acompanhava. Sigamos em frente, sigamos confiantes, sigamos em paz e sigamos com a plena certeza que estamos no caminho certo. Levantai os joelhos desconjuntados, os braços cansados, a cabeça pesada. Respira e reconforta dentro de ti o amor, porque é esse o amor que constrói, que fortalece, que cura. Obrigado pelo momento. Chegamos ao fim da nossa reflexão e façamos a nossa prece de encerramento. Deus Pai de amor e misericórdia, que nos criou, que nos deu a vida, te agradecemos por estarmos reencarnados, te agradecemos pelo pão de cada dia, por aqueles que mostram o quanto e o que necessitamos ainda corrigir, pelo o ar que respiramos, pela luz, pela natureza. Pai de infinita misericórdia, em tuas mãos colocamos a nossa vida e te agradecemos por ter nos criado. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja.